Você sabe que ahora en el Congreso se está discutiendo cómo regulamentar la IA. Y es importante que todos ustedes participen y entendan qué es lo que se está discutiendo, porque além de lo que aconteza con esa regulación, los destinatarios somos todos nos. Y aquí nos competimos como sociedad civil con gente que son las Big Tech, las lobby de todo tipo. Y es importante que entendamos cuáles son las amenazas, cuáles son las ventajas que eso comporta. Nós, da Campo Party, durante 4 anos vamos a fazer 18 fóruns em 10 estados para que a sociedade civil tenha acesso a essa discussão e possa ter opinião. Então, como funciona? Aqui há palestras, há mesas onde se fala qué es lo que se está haciendo y demás. Después hay una cosa que se llama la sala de futuro, que quien se inscribió ahí, hay debates y discusiones con diversos eixos. Son educación, trabajo, privacidad, propiedad intelectual, integridad de la información, fake news, en fin, energía, porque la inteligencia artificial consume muchísima energía. ChatGPT en un día consume lo que consumen 120.000 lares en Estados Unidos en un año. Y el patamar de consumo de Estados Unidos es mucho mayor que el nuestro. Entonces, imaginen. ¿Y eso qué significa? Que cuando la energía es una, si tem uno que demanda mucha, o va a faltar a la industria y a los hogares, a los lares de vocês, o va a aumentar la tarifa. Y esa gente tiene mucha grana, está dispuesta a pagar mucho por la energía. Entonces, nos tenemos que estar ligados también al tema de la energía en todo esto. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un panel que es el panel más importante que tenemos aquí. Ahora tengo que encontrarlo. Vamos a discutir qué es lo que tenemos que hacer para pasar de ser consumidor de IA a productor de IA en algún aspecto de todos los que inciden en la inteligencia artificial. Y yo voy a llamar aquí a C. Fedrigo, que es secretario de Ciencia y Tecnología del Estado de Goiás, que va a formar parte de la mesa. Voy a llamar a profesor Anderson de la Universidad Federal de Goiás, que es o culpable, es o responsable, por favor, o responsable de que Goiás tenga la única universidad de Latinoamérica que tenga una carrera de inteligencia artificial. Es la única en Latinoamérica que diploma en inteligencia artificial. Y ese cara, yo me lembro, nos reunimos 6 años atrás y él me estaba contando que eso iba a acontecer en Goiás, y hoy es referencia en toda Latinoamérica, que deben venir de todas partes para hablar con você de cómo se tiene que hacer. Ahora voy a llamar con mucho orgullo a Eloíse, que es a primera egresada
da Universidad Federal de Goiás en inteligencia artificial, que além de ser la primera, es mujer, que es una cosa maravillosa. Por favor. De que aquí. Y voy a llamar ahora a Adriano de Rocha Lima, secretario general del Gobierno de Goiás. Bem-vindo. Trouxe charuto? Nós somos fumadores de charuto. Então. Adriano tem um projeto do governo de Goiás para gerar energia limpa para inteligência artificial e outras coisas. E vai contar aqui o que é o que se está fazendo. E por último, uno que é campusero velho já, porque ele faz todas as campus party, participa de todas. Lançou um livro agora que é Hackeando a Tua Carreira. Um livro que lançou um grande sucesso de como a tecnologia influencia em teu trabalho. Enfim, nos contará agora, por favor, Marcelo Taz, que vai... O de velho é por el tempo que você vem a la Campus Party, não por la idade. Porque eu senão não tenho vergonha de falar de velho. Eu estou muito orgulhoso da minha idade. Nós estamos muito bem. Você está um gato, Francesco. Belíssimo. Escuta aí. Como vai o livro? E aí, pessoal, tudo bem? Alegria estar aqui com vocês em Goiânia, na Campus Party. Esse livro foi lançado agora esse ano. Está indo muito bem. É um livro onde eu entrego tropeços da carreira, que eu acho que é uma forma boa de aprender, não é? Então, eu espero que quem aí tiver interesse, o livro está disponível. E, de novo, estou super feliz de estar aqui com vocês, com uma responsa imensa de falar com essa mesa aqui que você juntou de gente muito importante. Obrigado. Como é a dinâmica? Eles vão falar durante uma hora e depois dessa hora vai haver perguntas e respostas com vocês. Mas, por favor, seja muito concreto nas perguntas, muito concretos, e indiquem a quem vai a pergunta e digam quem você é. Indiquem para quem é a pergunta. Assim, isso permite que mais pessoas possam participar nas perguntas e respostas. Então, mestre, é com você. Beleza. Com orgulho, deixo você, toda essa maravilhosa gente e essa outra para Obrigado. Palmas para Francesco, pessoal. Que figura. Que delícia. Olha, vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui me conheçam da televisão. CQC, Rá-Tim-Bum, TV Cultura e tal. O que vocês talvez não saibam é que para moderar esta mesa, eu me preparei antes de fazer televisão. Eu sou graduado em engenharia pela Escola Politécnica e cada vez mais eu encontro engenheiros e pessoas de tecnologia quando a gente fala dessa realidade que nós estamos navegando. É uma grande honra e responsabilidade aqui, perto desses caras aqui. Aqui só tem faixa preta, né? De IA. Eu sou ali faixa branca, no máximo uma faixinha amarela, tá certo? Mas eu quero começar contextualizando esse momento que nós estamos vivendo em relação à inteligência artificial. Oi, voltou. Hoje, dia 30 de novembro, é aniversário de 2 anos do ChatGPT. Vocês sabiam disso, não? Nós temos... Não,
2 anos. ChatGPT é o primeiro aplicativo de IA que tem grande engajamento. Na verdade, é o segundo maior engajamento de aplicativo na história da tecnologia. 100 milhões em 2 meses. O primeiro foi o Threads, que não conta muito, porque já usou a base do Instagram, mas é algo que tem muito a ver com essa conversa que nós vamos ter aqui agora. Quer dizer, é uma realidade que começou agora, né? Mas é importante dizer que é a realidade da generativa, né? Que a IA é uma coisa que vem de muito tempo. Não é à toa que nós estamos aqui em Goiás, um estado pioneiro nesse conceito. Início em década de 80, né, professor? Nós estamos falando da UFG aqui, início de década de 80 já, com ciências da computação. Então, eu vou propor o seguinte: antes de eu passar a bola rolando aqui, eu vou pedir para o professor Anderson nos dar uma fotografia de que momento que nós estamos deste filme, pode ser? Porque se a inteligência artificial hoje virou conversa de botequim, é bom a gente entender que é um conceito que estava na academia na década de 50, né, nos Estados Unidos. Ficou muito conhecida quando aquele computador ganhou competição de xadrez do Kasparov em 97 e, sobretudo, aquela vitória do AlphaGo em 2016, que é onde começa essa história da generativa, né, do machine learning. Por favor, professor. Perfeito. Gente, vocês sabiam que a própria história da computação surge? A computação surge pelo desejo do homem em conversar com a máquina. Só que não era possível. Né? Então ficou muita gente ali remando para se evoluir o estado da arte científico. E aí o conceito da IA que a gente está usufruindo agora, de fato, vem lá da década de 50. E o que a gente precisa entender é que IA tem 3 ingredientes, tá? Dados, computação e gente para fazer. E aí você mistura tudo isso na panela, sai uma IA, né? E tudo que a gente está vivendo agora, é uma convergência desses 3 ingredientes, porque a gente tem cada vez computadores melhores, a gente tem cada vez mais dados, tá? Porque as pessoas estão cada vez mais digitais e gerando dados. E isso é o que alimenta a inteligência artificial da forma que a gente conhece hoje. E essa convergência nos trouxe até esse momento, que é uma nova fase que começou em 2012, tá? Com uma grande disrupção ali numa área conhecida como visão computacional, que é a capacidade da máquina enxergar ou traduzir uma informação visual, tá? Finalmente eu consigo explicar para o meu pai o que eu faço, porque quando ele vai entrar no condomínio, agora tem o reconhecimento facial que ele não precisa mais se identificar, né? Então, depois de 15 anos, ele finalmente entende o que eu faço. E 2012 veio essa disrupção aí da visão computacional. 2018, 2019, começou os sintomas do que seria hoje a IA generativa, que teve esse grande passo com o ChatGPT, que aí sim, finalmente, a gente realizou aquele sonho de muito tempo atrás de conversar com a máquina, né? E aí nos trouxe até esse momento que a gente está vivendo, mas é o início de uma onda que vai acontecer muita coisa ainda, pode gravar isso que eu estou falando. É importante entender a situação do Brasil nesse cenário global, e aí que eu quero pedir a ajuda do Adriano, secretário-geral aqui do governo de Goiás, que, para sorte dos goianos, é um cara que está imbricado nessa tecnologia há muito tempo, que é um inovador, que é uma pessoa que atua mão na massa mesmo nesse conceito. Eu queria trazer a sua colaboração, Adriano, falando... O professor ali já falou da importância da academia, né, da inovação. Queria que você nos dissesse um panorama assim, de dificuldades e oportunidades que existem no cenário aqui do nosso país. Bom, Marcelo, é um prazer estar aqui nesse painel com toda essa
essa mesa aqui de pessoas ilustres, profundamente conhecedoras da IA. Você disse que aqui eu não me considero faixa preta em IA, não. Você tem o faixa preta último dan, faixa preta está ali, né? Tá ali. E temos uma outra aqui do lado. Outra aqui do meu lado. Estamos então, aqui uma do lado. E aqui, se eu precisar, eu peço ajuda aqui, que ela está aqui próxima de mim. Mas, enfim, eu vejo que nós estamos passando por um momento de uma transformação da humanidade, das nossas relações, não só relação homem-máquina, mas as relações com o trabalho, as relações que nós temos em sociedade de uma forma geral, porque a IA ela está promovendo isso, está cada vez mais aumentando essa velocidade de transformação, porque nós vivemos, na realidade, com uma progressão geométrica, né? E toda progressão geométrica ela tem determinados pontos que ela dá saltos muito grandes de transformação. E esses saltos, eles certamente já estão impactando e impactarão ainda mais as nossas vidas. Então, nós precisamos saber lidar com isso. Eu gosto muito de quando o Luc Ferry, que é um professor de Sorbonne, escreveu vários livros, ele é muito engajado nessa discussão da inteligência artificial, quando ele diz que o que a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir de tarefa humana é todas aquelas atividades que envolvem cabeça, coração e membros. Ele quer dizer o seguinte, quer dizer, tudo aquilo que envolve o uso do intelecto, que envolve saber lidar com as emoções e algum tipo de habilidade manual, é muito difícil a inteligência artificial substituir. Então, existe, inclusive, quando nós falamos aí do meio médico, né? Aí as pessoas, um algoritmo de inteligência artificial é mais fácil ele substituir. Vamos pegar um hiper especialista no setor médico, que seria um cirurgião neurológico, ou um enfermeiro. É muito mais fácil ele substituir o cirurgião neurológico, que é o hiper especialista, do que o enfermeiro, que tem que lidar com relações humanas ali. Ele não tem uma técnica muito bem definida para todas as situações. Ele tem que ter conhecimento, mas tem que saber se adaptar à situação que ele está vivendo. E assim é aquilo que nós devemos nos posicionar como sociedade, como seres humanos, em relação à inteligência artificial. Nunca sermos reféns dela, mas sempre estarmos um passo à frente. E aí, quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos que, primeiro, nós não podemos achar que, apesar da globalização e no mundo digital, essa globalização ela acaba tendo menos fronteiras ainda, mas achar que a solução ou a nossa participação dentro da inteligência artificial seja igual entre países diferentes do mundo. Não são, porque as culturas são completamente diferentes, os estágios de evolução são completamente diferentes. Então, me causa muita preocupação, por exemplo, quando eu vejo no Congresso Nacional um marco legal da inteligência artificial, primeiro, sendo elaborado exclusivamente com advogados, nada contra os advogados, mas isso tem que ter uma discussão ampla e que copia aquilo que foi discutido na Europa, como faz uma tradução daquilo e impõe como se fosse a regra brasileira. No final das contas, se nós formos avançar com aquilo, todo esse, que é o título dessa mesa aqui, esse possível protagonismo do Brasil na inteligência artificial seja inviabilizado. E aí, indo direto agora à sua pergunta, existem duas coisas, eu acho que importantes, que nós temos como sermos protagonistas. Primeiro, são em talentos. E aqui nós temos dois aqui sentados aqui nessa mesa. E aqui no Estádio Goiás, só dando um dado para vocês muito interessante. Quando nós fizemos a Campus Party, a primeira aqui em 2019, nós fizemos o Fórum do Futuro do Trabalho, que justamente discutiu como que seria daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como o trabalho iria se comportar. Quer dizer, muitas profissões que existirão daqui a um tempo, elas sequer existem hoje, e isso se estima-se que 80% dessas profissões não existem hoje. Então, nós teremos que nos adaptar. Isso, ao final desse fórum, foi feito um manifesto que se criou, que se instituiu a necessidade de se criar a Escola do Futuro em Goiás. E hoje, coordenada aqui pelo secretário Zé Frederico, nós temos várias escolas do futuro espalhadas aqui no estado, que justamente visam capacitar as pessoas nessas profissões que estão emergindo agora. Mas aí nós vimos uma oportunidade também de usar o talento da Universidade Federal de Goiás
e com o governo apoiando. De que forma o governo pode apoiar? O governo, na realidade, o bom governo é aquele que interfere menos e deixa as pessoas trabalhar. Ele só dá as condições para que aquilo aconteça e não interfira tanto. Então, junto com a FAPEG, que tem aqui o presidente, o Marcos Arriel da FAPEG, sentado aqui na minha frente, nós colocamos 12 milhões de reais e criamos o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, em parceria do Estado com a Universidade Federal, pedindo o seguinte: olha, eu gostaria que vocês, como meta, criassem o curso de graduação em Inteligência Artificial. Segundo, captassem 50 milhões de reais do setor privado para projetos aqui no espaço de 4 anos. O que aconteceu? No espaço menor do que 4 anos, eles captaram 250 milhões de reais. 5 vezes aquilo que era a meta do CEA. E não fazem mais porque, daqueles 3 ingredientes que o Anderson comentou ali, o que falta, carência, é justamente capacidade computacional de processar, porque talento nós temos muitos dados. Só que, quando a gente fala de capacidade de processamento, não é só ter servidor, você precisa ter energia disponível. E, para se ter uma ideia, está se falando já que só a inteligência artificial, dentro de alguns anos, a partir de 2030, ela irá consumir 10% da energia consumida no mundo inteiro, para vocês terem ideia do volume disso. Então, nós precisamos de energia para alimentar a inteligência artificial. E no Brasil, e aí finalizando, nós temos a oportunidade, pela matriz de energia elétrica limpa que nós temos, ainda com a disponibilidade de biogás e biometano, foi tema de uma palestra, de uma mesa aqui ontem aqui, nós temos como exportar energia. E como nós exportamos energia? Não é construindo uma linha de transmissão do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Europa, mas é trazendo o processamento da inteligência artificial para o Brasil, usando energia limpa gerada aqui no Brasil. Esse ponto da energia é crucial. O Francesco tinha trazido já, é realmente crucial. Muitas empresas, inclusive de inteligência artificial, estão começando a investir em empresas de energia, né? E relembrando, eu agradeço ao Adriano, lembrando o ponto dessa mesa, né? Como que o Brasil pode ser um produtor de criatividade e não apenas consumir tecnologia, especificamente a tecnologia da inteligência artificial. Aqui do meu lado tem uma figura que é um exemplo de mudanças exponenciais. O Adriano falou de um conceito importante que é as mudanças geométricas que a gente vê hoje acontecer, e a Heloíse, ela não é apenas a primeira mulher que se forma na primeira turma da América do Sul, né? Não é só do Brasil, da América Latina, mas é uma garota, eu vou querer saber isso dela, que teve uma mudança exponencial na vida, na carreira dela, porque ela fazia, vejam vocês, odontologia, não é isso? Ela fazia odontologia e em algum momento ela visualizou o que ela conquistou agora esse ano. Conta aí, Heloísa, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, estão me escutando bem? Então, eu fazia odontologia e estava em um evento, era uma colação de grau com várias pessoas em que o reitor da faculdade... Colação de grau que não era da sua colação. Não era minha. De uma outra pessoa. Isso, era da minha irmã. E o reitor da época comentou da criação desse curso, isso lá em 2020, no iniciozinho de 2020, em que eu estava ali no período do SISU, tinha recém feito o Enem, e até então não tinha a mínima ideia do que era inteligência artificial. Se hoje, aqui, 4 anos depois, muita gente ainda não sabe o que é inteligência artificial, eu ali, recém ouvido essa palavra, falei, nossa, o que é isso? E como que a UFG está criando esse curso dentro aqui de Goiás? Fui pesquisando e falei, nossa, que oportunidade. Eu não entendi muito bem, eu confesso que ali eu pesquisei e falei, não sei o que é isso direito, mas eu consegui ver várias portas se abrindo para aquilo. E eu falei, vamos lá, vamos cursar esse curso. E quando eu cheguei no curso, eu me deparei com uma estrutura totalmente diferente, até mesmo do que eu tinha visto na odontologia, e é diferente de todos os outros cursos. Diferente como? Não, vamos lá.
Eu sou muito grata, porque assim, eu não esperava essa estrutura pedagógica que o pessoal aqui do Instituto de Informática elaborou. Eles pensaram em uma grade não apenas para formar as pessoas técnicas e pronto. Eles partiram do princípio que a gente precisa formar as mentes empreendedoras. Isso acaba que é como a gente consegue mudar toda essa nossa realidade, formando empreendedores que vão pegar ali a nossa realidade de inteligência artificial e aplicar em diversos problemas que existem na sociedade. O curso, então, veio com uma base ampla em matemática, porque é como as máquinas entendem, né, através dos números. Não somente isso, a gente aprendeu também a programação, computação em si como um todo, desde hardware, é uma base de computação, sociedade. A gente teve toda essa abordagem durante o curso, mas não somente isso. Então, a gente fez toda a técnica e como que a gente aplica essa técnica? Então, teve a base também no empreendedorismo. A gente precisa cada vez mais pegar essas ferramentas e aplicar em serviço da sociedade. Então, a cada matéria que a gente tinha um projeto final. Olha, você tem que aplicar o que você aprendeu aqui na sociedade. Isso contribuiu muito para a minha vivência dentro. E, claro, com o apoio do Centro de Excelência em IA, a gente veio formando e se especializando cada vez mais, isso dentro da graduação mesmo. E com todo esse apoio que a gente recebe, tanto do CEA quanto do governo, a gente consegue formar essas startups. Eu tenho uma startup spin-off, então, assim... Qual que é a sua startup? É a Macau. Ela é uma startup voltada para o atendimento com soluções de IA. E nisso, a gente conseguiu todo esse apoio. Atendimento remoto. Isso. Clientes atendimento remoto, teleatendimento, voltado também para o mercado de call center. Então, a gente conseguiu fazer pesquisa dentro da academia e aplicar esses conceitos, contribuindo com a sociedade, gerando cada vez mais isso de volta para a sociedade e fazendo tecnologias próprias, que é o que o Brasil precisa para se desenvolver. Muito legal. Zé Frederico, você vai poder chegar aqui com uma visão muito relevante que já começou a ser construída aqui. Se usa muito essa palavra ecossistema, né? Quando se fala de criação de tecnologia. E nós sabemos, né, que não à toa o Vale do Silício, que é o polo principal de desenvolvimento dessas tecnologias, conseguiu formar um ecossistema de universidades, de investidores, governo, né, e políticas públicas que facilitam que, já que nós estamos num estado maravilhoso de tecnologia, de agricultura, né, que faça isso ser algo que promova, né, o florescimento, né, dessas novas plantas, vamos dizer assim. Queria que você trouxesse a visão de quais são, que papel que você vê do Estado nisso e da sua secretaria em particular de Ciências e Tecnologia. Não, muito bem. Primeiro, boa tarde, né? Marcelo, não sei se você tem essa lembrança ou essa visão, mas eu fiz engenharia mecatrônica lá atrás e eu lembro que eu estava na aula lá de linguagem de máquina, eu pensava, para que eu vou usar esse negócio, gente? Pelo amor de Deus. Aí, 20 anos depois, eu estou aqui, né, como secretário de Ciência e Tecnologia, eu fico lembrando da frase de Steve Jobs, né? Você só conecta os pontos olhando para trás, né, e não para frente. E, para mim, é um privilégio estar aqui como secretário, governador Ronaldo Caiado. Marcelo, olha, eu falaria, ouvindo e aprendendo com a turma aqui, né, de 3 componentes, mas eu vou focar no que você perguntou. O primeiro é capital humano, né? Gente, foi muito falado. Aqui em Goiás, a gente tem módulo de IA em laboratório de robótica para a turma que começa com 8 anos de idade, tá? Então já começa a ter módulo para aplicação. As escolas do futuro, como o Adriano falou, tem um curso técnico de aprendizagem de máquina. E eu sou um militante do ensino técnico. Eu acho que no Brasil a gente não valoriza o ensino técnico como deveria. Na Suíça valoriza, na Alemanha valoriza, mas aqui a gente ainda não valoriza. E tem o ensino superior com CEA, que é um negócio brilhante. Então, se alguém quer aprender tecnologia, Goiás é um bom lugar. Agora, tem um lado que é o empreendedorismo, né? Eu converso muito com o professor Anderson. Tem temas que eu acho que a academia ela está, de fato, empurrando a fronteira para frente. Agora, na IA, na minha visão, quem está empurrando a fronteira são as empresas, né? Então, OpenAI,
é a meta. Então, a gente tem que fomentar as empresas, os nossos empreendedores e empreendedoras como ela, sabe? Isso é muito importante. Aqui a gente tem o Hub Goiás, que é um hub público, né, o primeiro hub público dessa natureza do Centro-Oeste, em que a gente fica fomentando negócios. E vamos lançar um spoiler, né, junto com o CEA, um programa só para IA no ano que vem. E tem um programa, inclusive, para o Eleve, que é para mulheres empreendedoras. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E o papel do Estado nessa história? Além de criar as condições, como o Adriano falou, o Estado pode ser um grande consumidor, né? Gente, nós, Estado, temos um monte de problema que a gente não consegue resolver. E eu assumo, eu, Zé Frederico, secretário, não consigo resolver boa parte dos problemas do Estado. O que eu posso fazer? Eu tenho que abrir eles para fora. Eu posso abrir por meio de inovação aberta. Então, a gente está fazendo isso agora. E aí, para dar um exemplo concreto, nós temos crise de dengue aqui. A Secretaria de Saúde falou, tem um problema de dengue. Eu não tenho muita informação. Será que algum startup consegue resolver? Ganhou uma startup que com o aplicativo, com IA, consegue prever com 11 dias de antecedência, com 83% de acurácia, quantos casos vão ter em cada município do estado. Você dá esse exemplo aqui. Então, isso. E para fechar, para não falar que eu não falei das flores, infracomputacional. Eu acho que a pergunta que a gente está se fazendo aqui também, no nosso subconsciente aqui de gente brasileira, é assim: como não ser colonizado? Né? Como é que eu não vou ser colonizado? Daí o Anderson fala assim, para eu não ser colonizado, eu preciso de infracomputacional, eu preciso treinar em algum lugar, né, algum componente. Nós aqui, ambiciosos, fizemos um projeto para o governo federal de 1 bi para supercomputadores, não conseguimos, mas estamos tentando ainda. Mas eu acho que é uma questão de infracomputacional que não é só o Estado também, mas eu acho que o Estado pode investir principalmente no nível federal. E aí eu acho que assim, a gente poderia sim passar de consumidor para desenvolvedor de IA no mundo. Professor Anderson, você foi citado, vai ter direito de resposta agora, mas eu gostaria de te provocar, nos trazendo um pouco o cenário de outros países comparados com o Brasil, e eu quero citar o caso da Índia. Por quê? Porque o Brasil e a Índia são países que têm muitas coisas em comum. A população da Índia é incomparável com a do Brasil, porque hoje é a maior população do mundo, mas tem uma diversidade, tem questões de desigualdade social, como nós, incríveis e gigantescas, lá talvez até maior que aqui, mas lá existe uma base, né, acadêmica, que já era antiga, que está sendo reforçada. E aí eu vou te provocar numa área específica, eu não sei se dá para comparar com a IA, que é o projeto espacial. O Brasil já teve um dos projetos espaciais mais importantes do mundo. Aí aconteceu a tragédia daquela explosão na Barreira do Inferno, onde a gente perdeu grandes cientistas, dezenas de cientistas. Foi uma das grandes tragédias da ciência brasileira no início dos anos 2000. E, naquele momento, eu me lembro muito bem, a Índia estava com um programa espacial muito ainda meia-boca, assim, inicial, e ela pegou o projeto espacial brasileiro como modelo e hoje está na corrida da Lua, dos novos materiais, da tecnologia e, inclusive, da IA. Eu queria que você nos trouxesse alguma visão de outros países comparados com o nosso e o que nós temos a aprender com eles. Perfeito. Por 2 anos, eu representei o Brasil na GPAI, que é a Global Partnership on Artificial Intelligence. É a maior iniciativa global do mundo em torno da inteligência artificial. Nasceu dentro da OCDE, mas não é da OCDE, né? E lá deu para ter um panorama bem interessante nesse sentido. O Brasil ele não está tão mal posicionado quanto as pessoas pensam. Às vezes a gente acha, né, só pelo lado negativo da coisa, mas não estamos tão mal. Talvez a gente esteja perdendo uma grande oportunidade de nos reposicionarmos melhor, tá? Esse é o ponto. E eu acho que a analogia com a corrida espacial é perfeita, né? Porque mostra muito do que um país consegue fazer de alta tecnologia, né? Eu estudei lá no ITA, né? E até hoje isso é muito... causam
um ressentimento muito grande à perda daqueles cientistas, porque não é algo que você repõe, gente, tá? O tempo que demora, né, para repor isso. É impossível. Assim, décadas depois, a gente ainda não conseguiu, na verdade, tá? E olha que lá no ITA é onde realmente tem a grande concentração no Brasil do chamado engenharia de controle, que é o base para você lançar um foguete, tá? Enfim, então o Brasil hoje nós estamos participando dessa corrida global, tá? Eu acho que é importante destacar dois atores aí que é muito complicado colocar no mesmo retrato, que é Estados Unidos e China. Estados Unidos muito à frente por diversos fatores, China tentando competir com os Estados Unidos, mas com desafios bem relevantes para conseguir colocar isso como uma competição de verdade. Depois tem o bloco do resto, tá? Esse bloco do resto é a nossa melhor chance para ser uma visão mais pragmática e realista. Porque a gente não vai, gente, resolver problemas históricos de décadas, não importa quanto dinheiro a gente coloque. Não vamos resolver. É preciso ter essa visão realista, né? A nossa chance é brigar ali no G8, né? Só que para isso tem um time. Time é muito importante quando acontecem essas grandes mudanças. E eu gostaria de destacar, né, que hoje se discute o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que é muito importante, mas que chega atrasado. Chega atrasado. Nós estamos discutindo em 2024 como fazer um chat GPT brasileiro. Já foi, entendeu? Por quê? Por que não é hora mais de discutir isso? Porque esse tempo já passou. Essa tecnologia está aí, já se posicionou. Você sabia que tem um monte de ferramenta alternativa ao chat GPT? Mas ele é o mais usado. Por quê? Porque é o primeiro. Tá entendendo? Time é tudo, gente. Ok? Time é tudo. Perfeito. E aí, Taz, em 2019, a gente lançou o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que se não fosse o empurrão do governo de Goiás com a parceria da universidade, não teria acontecido. E hoje é o maior centro, não só do Brasil, mas da América Latina, que vocês sabiam que mais de 90 milhões de brasileiros usam produtos feitos no centro de IA, aqui de Goiás? 90 milhões, gente. É mais do que os eleitores da última eleição. Né? Então, mas por quê? Porque é uma coisa que está sendo feita há anos, né? Só que a gente precisa de mais. A gente precisa de uma estratégia nacional, a gente precisa de outros 5 CEAs, no mínimo, para brigar ali com a Alemanha, para brigar com a Índia, né? E aí sim nos posicionarmos ainda melhor nessa janela de oportunidade que é a disrupção causada por inteligência artificial. Eu sei que vocês devem já estar com muitas perguntas na mente aí. Aliás, podem ir preparando, que daqui a pouco eu já passo a palavra para vocês. Procurem ser sintéticos aí nas perguntas. Imagino, para quem está estudando, pensando em estudar, para perguntar coisas aqui para a Heloíse, para o nosso secretário-geral, para o secretário da Ciência. Mas eu quero fazer uma última rodada aqui com vocês antes de passar para eles, que é a seguinte. Você falou que ChatGPT já não é isso, tem outra coisa para ser feito. Você pode dar um exemplo de criatividade e inovação que está quicando na área que pode ser feita aqui? Eu acho que vocês conhecem a generativa pela questão textual do ChatGPT, certo? Mas vem aí uma onda muito relevante que a gente chama de multimodal, que é você usar a IA generativa para imagem, para texto e para áudio. A gente está lançando, inclusive, no início do ano que vem, uma tecnologia brasileira para dublagem, feita com uma empresa brasileira. Por quê? O Brasil é líder na área de dublagem no mundo, na forma tradicional, de você colocar o dublador dentro do estúdio e tal. Mas essa era da tecnologia é outra história. É a IA produzindo a dublagem e sincronizando o lábio do ator. Então, se a gente não reagir como país, essa indústria que acontece no Brasil não existirá mais. Nós vamos ser compradores do que vem de fora. Né? Então, vem aí a IA generativa, só que para outros tipos de dado, como imagem, vídeo
e áudio. Ou seja, a gente pode aproveitar a nossa tecnologia, nossos artistas da dublagem, que realmente são reconhecidos mundialmente, para já entrar de uma outra maneira. Com certeza, nesse porque cenário. a gente ainda quer ouvir a voz do Taz, certo? Por favor. Olá, classe. Né? A voz pertence ao Taz. A questão é que o Taz vai ganhar mais trabalhando menos. Meu Deus do céu. Não me deixe otimista. Eu já sofro dessa doença, né, Adriano? Vamos fazer essa rodada aqui. Eu queria te explorar, Frederico, de questão de hub de inovação, de qual é a sua visão, o que é que está na nossa frente, que não pode deixar de ser aproveitado. Tá bom. Pessoal, vocês notaram uma coisa? Tem sempre uma discussão assim, o governo tem papel nessa história ou não, né? E aí eu queria só reforçar para a gente quebrar um tabu aqui. O governo, ele foi muito importante também nos Estados Unidos, tá? A SpaceX, né, falando de corrida espacial, ela recebeu investimento do governo Obama, da Casa Branca. A internet, né? A própria criação da internet. Foi. E aí a história do Vale do Silício é uma história, sim, de um capital humano absurdamente interessante, sim, de investidores privados, mas sim de investimento de governo, tá? Então, o que a gente está vendo aqui em Goiás, essa amostra, é mais uma amostra de que o governo tem papel. Porque às vezes eu falo, não, meu governo não pode entrar, meu governo não sei o quê. Eu acho que tem que entrar sim, de maneira responsável, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de vocês, né? E nisso, eu vou reforçar esse ponto do apoio a essa turma que está empreendendo. Uma coisa muito curiosa que eu ouço, né? A gente vai falar com o mercado fala assim, eu preciso de mão de obra de TI, né? Aí a gente vai falar com a mão de obra de TI formada e fala, não, eu quero empreender, eu não quero trabalhar para ninguém, não. E eu acho que o Estado ele tem que apoiar esse tipo de coisa, né? Eu fico muito orgulhoso de ver você, Luiz, assim, querendo... Minha esposa segue você, inclusive, e fica assim, querendo ver esses exemplos, porque quando a gente passar a ter essas referências, as gerações novas vão entender que elas vão poder ganhar dinheiro empreendendo, sabe? E não tem problema nenhum trabalhar para os outros, tá? Eu trabalho também, mas eu digo assim, a gente tem que fomentar isso. E aqui no Estado, a gente está tentando fazer de duas formas. Tanto orientar e mentorar, apoiar, muitos aqui são mentores, mas como pôr recurso. O Marcos Arriel da FAPEC está aqui, a FAPEC ela é fomentadora, ela coloca recurso em empresa. Por quê? Porque a empresa em estado inicial, o mercado é meio ruim, sabe? Isso aí tem muita evidência científica sobre isso. O mercado não é muito bom para apoiar quem está nascendo, é muito risco. E o governo tem que entrar mesmo. E quem sabe, você foi falando aqui, o Anderson me contando aqui dos seus clientes já, você fica, nossa senhora, depois você pode até abrir para o público, né? Mas assim, o potencial que o Brasil e o Estado vai ter com esse apoio vai ser grande. Então, eu quero reforçar, o governo tem papel sim nessa história. Maravilha. Heloíse, me conta aí, você é startupeira, fala desse cenário de startup e também, é óbvio, quero te ouvir sobre as mulheres na tecnologia. A gente está vendo, felizmente, uma novo horizonte aí. Não, exatamente. Eu, como startupeira, senti essa dificuldade que é ali bem no início da startup. Já aqui no governo de Goiás, a gente tem esse investimento, o Hub Goiás, vários editais, que o Eleve é voltado para Goianas na Ciência. Então, assim, a gente tem esse apoio, porque as startups, como estão no estado bem embrionário, elas precisam disso. Justamente porque elas estão inovando. E com inovação, requer muita pesquisa e também é algo de alto risco. Como que a gente vai desenvolver algo se a gente não tem os recursos suficientes? Então, a gente precisa desse apoio para desenvolver. E com isso, a gente consegue, com todo o apoio, desenvolver essas soluções e voltar para a sociedade, que eu acho que é o mais importante, contribuindo não só com a gente, com quem está ali na startup, tanto com o governo, quanto com a economia como um geral. Então, acho que isso é gratificante para todos os lados. E indo para o contexto também das mulheres na ciência, quando eu entrei na área, eu fiquei receosa. Eu falei, nossa, eu sei que exatas é uma área que tem poucas mulheres, ainda mais tecnologia. Então, eu falei, nossa, será? Vamos embora. Eu sou assim, vamos. E nisso, na minha turma, quando eu entrei, éramos apenas 10% do total de mulheres. E, assim, eu falei, não, já tá bom. Para quem não esperava nada, eu falei, vamos embora. E aí, sim, fiquei até mais feliz. Por um acaso, eu fui a única que me graduei, mas tem outras pelo caminho. Então, fico feliz que elas ainda vão se graduar.
E eu vejo cada dia mais que esse futuro e esse panorama está mudando. Justamente porque agora, se a gente olhar para o nosso curso de inteligência artificial como um todo, já somos 25% de mulheres aqui na UFG. Então, eu penso que cada vez mais que as mulheres vão ocupando esses postos importantes e sendo representação para as outras, eu fico muito feliz de ver isso. Ali no fundo tem uma representação minha, professora Thelma. Então, assim, foi algo que me guiou bastante e vem guiado. Então, ela passou todo esse conhecimento. Eu, a partir dessa representação, sendo a primeira mulher graduada em inteligência artificial, espero ser muito disso para a próxima leva de geração de meninas na tecnologia e fico muito feliz porque eu sei que esse futuro está mudando. Pessoal, é a primeira turma de IA da América Latina e aqui está do meu lado a mulher, a única mulher dessa turma de quantos? Fomos 15. 15 pessoas. Que é isso, hein? Que alegria, Obrigada. que honra ter a Heloísa aqui. Quem aqui é startupeiro, levanta a mão. Vou fazer agora uma pesquisa instantânea. Quem é gamer, levanta a mão. Eita ferro. Quem é nerd, levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo. Estou preparando a base de pesquisa para o Adriano fechar essa rodada aqui com a sua visão, Adriano, porque nós já falamos aqui dos vários vetores que participam de um ecossistema. Queria que você nos desse essa visão final antes de eu abrir para as perguntas. Bom, primeiro, eu já tomei umas 3 broncas aqui, eu não posso deixar só de mencionar a Saneago, que está patrocinando esse nosso painel aqui. Então, obrigado aí pela Saneago, por acreditar que essa discussão aqui é relevante para a nossa sociedade. Bom, eu acho muito interessante quando a gente fala das startups, porque nós estamos olhando agora o momento. Então, a gente vê esse momento que nós temos um hub com mais de 100 empresas lá, instaladas lá no hub, com uma série de programas de financiamento que vai desde aquela que está começando, passando por todos os estágios de maturidade da startup. Nós temos programas, normalmente em parceria com a FINEP, entre a FAPEG e a FINEP, para nós promovermos isso. Mas eu acho muito interessante quando a gente observa, lá atrás, eu me lembro, eu sou de Goiânia, mas estava morando no Rio de Janeiro há anos. Fui convidado pela primeira vez para participar do setor público aqui no estado de Goiás e minha primeira participação no governo foi como secretário de Ciência e Tecnologia aqui no estado, depois que eu mudei de secretaria. E eu lembro que um pouquinho antes de assumir, eu fui tentar entender, especificamente no estado de Goiás, como que estava esse ecossistema da inovação. E por onde eu olhava, não tinha nada. Era só... Tinha um monte assim, ideias que nunca saíram do papel. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Uma pesquisa nacional, se eu não me engano, foi feita pela Endeavor, que dizia o seguinte, que Goiânia, especificamente, era a cidade do Brasil com a maior cultura empreendedora. Quer dizer, aquele potencial, aquela vontade de empreender do goiano, só que você não tinha startups aqui. Então, é assim que nasce a política pública, né? Você identifica aquilo que a sociedade está tentando buscar, né? Pelo espírito, pela potencialidade, e dá a facilidade para que isso aconteça. E aí, quando a gente observa essa quantidade de startups, a gente vê que aquela pesquisa estava certa, iguais cada vez mais crescendo, se destacando nisso. Agora, e mais uma vez, dentro da inteligência artificial, e aqui eu gostaria de ressaltar o papel do CEIA, porque ele tem um papel fundamental não só para o estado de Goiás, mas para todo o Brasil. Como o Anderson comentou, 90 milhões de brasileiros hoje utilizam alguma coisa desenvolvida pelo CEIA. Então, nós precisamos olhar estrategicamente para esses centros de pesquisas e outros que existem aí no Brasil, trabalhando em rede, de forma que nós consigamos efetivamente ter uma estratégia de país. Eu acho que o nosso país, eu vejo o seguinte, há muito tempo nós estamos carentes de um projeto de país. Nós temos projetos sempre pensando, no que está acontecendo agora, vou fazer essa política. Nós temos que pensar
no país do futuro, o país que nós queremos ter e precisamos de um projeto de país. Eu acho que dentro da tecnologia nós temos muito a fazer e as oportunidades que nós temos de desenvolver nosso país e nosso estado de Goiás através da tecnologia, especialmente a inteligência artificial, são enormes. Muito bem, pessoal. Vou passar a bola para vocês. Nós temos um microfone aqui. Eu queria... Está chegando o nosso mestre. Eu queria te invadir aqui Por favor. para iniciar a ronda de perguntas e respostas. Desculpem as costas. Eu queria saber a opinião de Eloíse, do professor Anderson, se a tem, senão não é um problema, sobre a PL que está no Congresso, ela como startupeira e ele como o principal operador no campo da educação. Qual é sinteticamente a opinião sobre o PL que se está discutindo, aquele que Adriano falava, que copiamos da Comunidade Europeia e que está em discussão, ainda não foi. Adriano, además, gostei muito que você é o único cara que eu vejo em todas as campus party do Brasil, que sempre os palestrantes, os que participam, falam este país. E você falou nosso país. E isso é uma coisa muito bacana. Quando comecem todos os brasileiros a falar, em vez de este país, nosso país, as coisas vão mudar. Posso começar? Pode. Eu vou até pedir para o professor explicar o PL rapidamente para quem não conhece e reforçar uma coisa que o Francesco falou lá no começo. Eu tenho uma grande alegria de participar pela terceira vez da Campus Party só esse ano, e isso que está acontecendo aqui, Fórum Internacional do Marco Regulatório de IA, é muito importante, pessoal, porque é algo concreto, uma participação concreta da sociedade em algo que vira depois uma lei, como foi o Marco Civil da Internet. Então, explica, por favor, o PL e a importância dele. Bom, gente, para quem não acompanhou, o projeto de lei visa especificamente regular o desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil, tá? Definindo responsabilidades, consequências, etc. Minha opinião é muito simples, já que pediram a resposta sucinta, é uma porcaria. Mesmo. Tá? É uma porcaria, mal feito. Inclusive, na semana passada, no Fórum da Confederação Nacional da Indústria, me perguntaram os pontos positivos e negativos. E eu falei, pontos positivos, nenhum. Pontos negativos, a existência dela. Tá? Ah, mas a Europa... Gente, a Europa fez um act que não é uma lei. E eles mesmos disseram, olha, nós vamos testar, analisar, refletir, ver as consequências. Aqui a gente está tentando começar por uma lei. Que se você depois achar que está errado, é muito mais difícil mudar. Como que deveria começar? No máximo com algumas regulamentações, por exemplo, no uso de dados, de uma lei que já existe. Tá? E a gente corre o risco de, pela primeira vez na história, regular uma tecnologia. Isso não tem precedentes na história. E não funciona, né? Nunca funcionou. Regular uma ferramenta, né? Vou dar um exemplo para vocês. O que vocês acham de uma lei que regula a fabricação de facas? É estranho, não é? Agora, o que vocês acham de uma lei que regula o uso de facas? Começa a fazer algum sentido. Por quê? Porque se você regular a faca, eu estou dando o exemplo da faca porque é uma ferramenta de propósito geral, assim como a tecnologia é, tá? Então a faca é o que nos tirou das cavernas, né? Você consegue produzir alimento, conservar e se alimentar em momentos adequados, certo? É uma das ferramentas que nos proporcionou isso. Agora, você pode, ao mesmo tempo que mudou a história da humanidade, tem gente que pega uma faca e mata outro ser humano, não tem? Isso precisa ser regulado? Precisa. Precisa haver consequências. Entende a diferença? De você regular algo de propósito geral para algo de consequência e responsabilidade civil. Então, o grande erro dessa porcaria, com todo respeito,
É que se tentou regular um negócio lá na origem. E um negócio que daqui 2 anos é outra coisa. A IA de 2024 é muito diferente do que tinha em 2022, do que tinha em 2020. Um erro crasso e típico de quem não entende nada do que é aquilo. Esse foi o problema ali, ok? Perfeito. Perguntas, quem vai ter? Olha ali, ali, aqui. Falar. Oi, desculpa. Já pode levar lá para ela, por favor. Ó. Trazendo para a minha visão de startupeira, é justamente isso. Como que a gente vai regulamentar a criação de um IA, o desenvolvimento de uma IA? A gente volta para essa questão que o Anderson bem comentou, que a gente tem que regulamentar se for o mau uso dessa tecnologia. Então, por exemplo, tem alguém que está fazendo deepfakes, aplicando golpes. A gente cai para a esfera civil, porque isso já não pode acontecer de qualquer jeito. Então, não é a inteligência artificial que está fazendo isso, é alguém fazendo mau usufruto dessa inteligência artificial com um propósito ruim. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente para não ir para o caminho de podar toda a tecnologia e todo o desenvolvimento. Perfeito. Aqui, ó. Por favor, nome e a pergunta. Beleza. Meu nome é Felipe, eu sou jornalista aqui em Goiás e também mestrando em comunicação na UFG. Então, eu vou direcionar minha pergunta para o senhor, professor, e para o representante do governo aqui. O que o nosso país pode fazer, do ponto de vista governamental e empresarial, para criar esse ecossistema nacional para fomentar as pessoas que trabalham com tecnologia? E quais são as políticas públicas que poderiam ser feitas para que isso pudesse acontecer? Perfeito. Atenção, ele fez 2, hein? Eu quero uma só. Valeu. Manda. Começa aqui, então. Bom. Alô, oi. Bom. Em termos de políticas públicas, na realidade, a gente tem que pensar em todas as vertentes desse ecossistema, né? Só que antes da política pública, você tem que definir claramente o propósito, onde você quer chegar. Uma coisa que me preocupa muito quando a gente fala de tecnologia, isso não é da IA, isso é da tecnologia em geral, né? É o que se chama, na filosofia, de mundo da técnica, né? A gente está saindo da razão objetiva e indo para a razão instrumental. O que significa isso? Vira a tecnologia pela tecnologia, começa a se perder o propósito, para que aquilo, de que forma aquilo vai atender para melhorar a vida do cidadão, e passa a se pensar no desenvolvimento da tecnologia simplesmente pela própria tecnologia. Então, nós temos primeiro que ter muito cuidado com isso, ter muito claro o que é que nós queremos como país, onde é que nós queremos chegar. E aí, as políticas públicas, elas têm que existir no sentido de permitir que aquelas potencialidades existentes, elas possam se desenvolver, né? Então, vou dar um exemplo que foi dado aqui na palestra de ontem sobre uso, por exemplo, de energia para atender IA. Nós temos no estado de Goiás o maior potencial no Brasil de produção de biometano. Biometano te permite criar uma termoelétrica limpa, sustentável, que não tenha emissões. Isso é necessário para você abastecer data centers, porque você precisa de abundância de energia e energia constante, né? Energia que não falhe como da fotovoltaica, que escureceu, você não tem mais energia. Então, a gente via que o mercado é um potencial, mas cadê a produção? Não existe. Então, o que nós estamos fazendo? O governo está criando um contrato de longo prazo para contratar biometano para abastecer ônibus urbanos aqui da capital, que vai fazer com que esse mercado se destrave. A partir daí, o próprio mercado ele continua se desenvolvendo e essa política vai para frente. Então, a política pública ela tem que ter esse olhar, você saber onde está travando para que aquele potencial se desenvolva. E para isso, você tem que ter um propósito e tem que identificar corretamente esses potenciais. Beleza. Vamos lá para você, então. Por favor. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou professora de Química e eu sou mestranda também da UFG de Educação e Ciências, e eu pesquiso especificamente em Educação Ambiental. Então, a minha pergunta é para o professor Anderson, e tem um pouco a ver também com o que o secretário falou. Um dos primeiros assuntos que vocês abordaram foi a geração de energia para alimentar a inteligência artificial. E eu queria perguntar, professor, como que acontece, se acontece essa discussão ambiental dentro do curso de IA, porque eu vejo que esses são 2 assuntos que
são muito importantes e, na minha visão, né, pelo menos, eles têm que caminhar juntos. Obrigada. Obrigado pela pergunta, por favor. A gente trata um pouco dentro de computação em sociedade, né? Mas não é o foco, obviamente. Mas, de fato, é uma questão muito importante, como levantada pelo Adriano, tá? Porque você, para treinar uma inteligência artificial, o consumo de energia, gente, é uma coisa surreal que as pessoas não têm ideia, tá? A gente está fazendo agora um investimento muito grande de aproximadamente uns 50 milhões de reais em infraestrutura computacional, e onde ligar isso é um problemão. Tá? Praticamente você tem que ligar na subestação ali, porque é um consumo muito grande. Durante todo o tempo, não, só na fase de construção e treinamento da IA. Tá? Depois o uso, ele não consome tanta energia assim, é preciso ter essa distinção. Tá? Qual é a diferença de consumo dessas duas fases? Assim? Não, é muito grande. Assim, por exemplo, o GPT-3, que é o antecessor do ChatGPT, ele gastou de energia elétrica 4 milhões de dólares, tá? Para ser treinado. Agora o uso custa ali uns 400 a 500 dólares cada vez que você faz uma pergunta. Então é uma escala muito menor, mas ainda assim relevante quando você pensa de milhões de usuários usando. O maior gasto, então, é no treinamento. É no treinamento durante a fase de construção. Só que qual que é a encrenca, gente? Você não consegue treinar uma vez e dar certo. Não funciona assim. Você precisa de várias tentativas até uma dar certo. Como na vida, né? Por favor. Olá, sou Eder Vieira. Eu fiz parte do Comitê de Inteligência Artificial para o Desenvolvimento de Curso Técnico de Inteligência Artificial no SENAC. E gostaria de fazer a pergunta: qual é o risco da popularização de cursos, tanto superior quanto técnico, de inteligência artificial? Risco de popularização. Risco ou benefício? Ou benefício. Quem vai pegar essa? A princípio, eu vejo pouco risco. Assim, formar gente tem muito pouco lado negativo, né? Assim, eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir formar e dar essa oportunidade, e se a gente conseguir dar essa oportunidade para quem mais precisa e não tem, eu acho que, assim, o benefício é muito, muito maior. O que a gente está tentando fazer no governo é isso, assim, é escalar isso, popularizar isso e dar mais chance. Sabe uma coisa que eu faço, Marcelo? Eu entro em sala de aula, conversava mais cedo, e perguntava assim: vocês estão fazendo curso de tecnologia, né? Quem achava que isso aqui era para você antes? Aí quase ninguém levanta a mão. E meninas, poucas levantam a mão. Quem agora acha que isso pode ser para você depois de alguns meses? Aí todo mundo levanta, sabe? Eu acho que a gente está mudando a vida de uma geração. E eu fecho com um negócio que o Anderson fala: tecnologia é mobilidade social, tá? Sim. Você pega uma pessoa de um salário mínimo, você forma em IA, essa pessoa vai ganhar 5, 10 salários mínimos depois. Vai mudar a vida da família inteira. Então, eu acho que a gente tem que investir pesado nisso. Perfeito. Temos aqui mais uma. Eu só vou completar com uma coisa sobre cursos, porque, enfim, a minha vida acabou se migrando muito para aí. Lá atrás, eu coordenei o telecurso na Fundação Roberto Marinho nos anos 90 e 2000. Então, é uma alegria ver tanta gente que se aproveitou e continua se aproveitando dessa plataforma. Eu vejo o nosso país, ele abraça de uma maneira muito inteligente essas oportunidades de democratização de curso. E aí eu só quero reforçar uma coisa que o secretário falou aqui antes: a mudança de mentalidade em relação a cursos técnicos no Brasil, ela precisa ser atualizada, porque conhecendo a realidade de outros países, Alemanha, Japão, Inglaterra, né, países que a gente admira, os cursos técnicos lá são disputados tanto quanto os cursos de graduação, né, nas universidades. E aqui no Brasil a gente tem aí um enorme potencial de cursos técnicos para serem usados aí pela nossa galera. Quem que está com o microfone? Ali, ó. Tem uma aqui, tem esse. Isso, e depois ela...
Olá, boa tarde. Sou Rodrigo Melo, sou jornalista. Eu queria fazer pergunta para vocês, esqueci seu nome. Heloíse. Você que está empreendendo, né? Eu fico pensando assim, como tem sido, você está tendo alguma dificuldade para apresentar esse produto, a relevância da IA para empresas, por exemplo. Eu lembro que antes do jornalismo, eu trabalhava numa empresa, né, trabalhava com uniforme esportivo, eu ficava na parte de design, e ele tinha uma dificuldade muito grande de entender a relevância, por exemplo, das redes sociais, da tecnologia. Agora que ele começou a entender. Então, se eu fico pensando, e a IA, que é uma nova tecnologia, como tem sido a aceitação, como tem sido essa aceitação por parte do empreendedorismo? Então, ainda é uma barreira justamente por esse pouco conhecimento por parte da massa em geral. Mas a IA, ela tem um lado fantástico, porque você consegue ver os resultados muito próximos. Então, com o resultado, com o dado, não tem o que discutir. Você mostra para a pessoa que realmente ali aquela ferramenta compensa. Então, assim, isso foi algo que a gente já veio dentro da startup pensando nisso. Como que a gente vai abordar o cliente para ele ver o valor no que a gente faz. E como a gente está dentro dos laboratórios da UFG, a gente consegue fazer vários experimentos e várias pesquisas e ter esses dados, para quando a gente chegar no próximo cliente, no empresário, a gente já tem que falar, olha, a gente teve esse resultado aqui em tal cenário. Vamos aplicar no seu cenário e ver quais são os benefícios disso? Então, assim, a IA também é algo muito negociável, porque o comportamento numa empresa A pode ser diferente da mesma ferramenta numa empresa B. É tudo uma pesquisa que vai adequando esses cenários e por isso que o Anderson falou, também requer um treinamento contínuo para ir se adaptando a essas diferentes possibilidades. O nosso tempo está perigosamente caminhando para o final, mas temos tempo para mais uma? Pode ser? Por favor. A minha pergunta é para o professor Anderson. Levanta aí para a gente te ver quem é você e para quem é a pergunta. Meu nome é Bárbara, eu sou auditora interna e minha pergunta é para o professor Anderson. A gente está nessa era de tecnologia, ChatGPT e etc. E essa semana da empresa a gente fez uma pesquisa que perguntou quantos contratos da empresa estavam no chat e o chat informou 2.500. Eu queria saber, já que é relacionado ao marco regulatório, etc., como que a gente pode fazer para se proteger como empresa de não divulgar os nossos dados, mas ao mesmo tempo não proibir os nossos funcionários de usar uma ferramenta tão poderosa? Perfeito. Bom, na questão dos dados já existe a LGPD, tá? E ela toca num tema central que é a privacidade. Então, assim, para algumas... Eu sei que o Marcelo Taz é uma figura pública muito conhecida e carismática e que precisa proteger algumas informações pessoais, sua privacidade. Agora, para pessoas como eu me sinto até, vamos dizer assim, com o ego massageado quando alguém tem interesse, né? Então, eu não me importo muito, né? Então, a LGPD já existe para isso. Agora, o fenômeno que tem acontecido é que essa era da IA generativa, as coisas têm acontecido uma velocidade assustadoramente rápida. Isso é um fato. E quando vai rápido demais, gera um misticismo, tá? Além do misticismo, gera uma precariedade ou um certo uso precoce em coisas que não necessariamente ainda está pronta. Então, o ChatGPT mesmo, a divulgação ali era para que as pessoas usassem e ajudassem a treiná-lo, dando joinha ou dislike. A ideia não era virar o fenômeno que virou, tá? Só que a gente começou a usar antes do tempo, do mais otimista do cara lá dentro da empresa, tá entendendo? E a gente começou porque tecnologia digital é isso, espalha rápido. Então causou esse descompasso entre do que é de fato o que está pronto naquele momento e como deveria ser usado e a ansiedade das pessoas. A gente está tendo esse descompasso atualmente, tá? E aí está causando um pouco de um misticismo e uma certa descompasso entre o que você queria e o que a tecnologia pode oferecer, tá? Porque, por ser de propósito geral, ainda vai ter muitas adaptações para a gente usar nos nossos cotidianos. Tem pergunta ali? Cadê?
O microfone tá ali, não? Ó, ali, ó. Aí, na sua frente. Opa, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de ciência da computação. Tenho uma boa noção assim, de programação. Eu uso muito a inteligência artificial por código, né? Quando você vai precisar escrever ou corrigir alguma coisa que você não sabe que está errada. Para um programador, eu acho que aí beneficia muito. Mas para um artista, um pintor, um ilustrador, porque hoje em dia você escreve um texto e está lá pronto. Você não precisa pagar nada para um criador de uma imagem, um artista, né? Isso vai prejudicar no futuro, vocês acreditam? E agora? O que nós vamos fazer com isso tudo? Quem quer pegar essa? A gente estava falando disso ali agora há pouco, né? A importância que existe na criação original e como proteger a criação original. Eu vou me arriscar nessa daí, dizendo o seguinte: a velocidade com que a gente vive hoje, realmente corremos vários riscos. Por outro lado, essa velocidade com que se espalha, por exemplo, uma notícia, uma desinformação, o desmentido também, é possível que exista uma velocidade desse desmentido acontecer e até a prevenção dele, no caso da inteligência artificial, para identificar se aquilo é ou não uma imagem, confere, professor, é ou não uma imagem gerada, tá? Por isso que essa mesa aqui, para mim, representa muito a resposta para a questão que você trouxe, porque não é uma resposta simples, é uma resposta que envolve leis, que envolve sociedade, que envolve, sobretudo, que as empresas que estão lá no topo do comando, do capital absolutamente necessário para que tudo isso aconteça, trabalhem também de uma maneira transparente e que também sejam reguladas, né? Porque depois que acontece um estrago de reputação, de algo que foi criado e não tem como voltar para dentro da garrafa, é tarde demais. Então, por isso que, de novo, eu quero reforçar algo que no início aqui da nossa conversa foi falado pelo Francesco. A Campus Party é um ambiente aberto de debate, como está sendo aqui. O papo aqui, ó, é o Fórum Internacional do Marco Regulatório de IA. Nós temos que ficar ligados nisso, porque nós que somos a força que constrói isso daí. Isso não pode ser regulado por burocratas que não entendem nada desse assunto que está sendo falado aqui. Tá certo? Meu Deus do céu. Então é o seguinte, eu vou pedir chega aqui, pessoal, chega aqui, todo mundo. Eu vou pedir para os participantes virem até aqui para receberem o agradecimento de vocês pelo compartilhar aqui de informação. E agradecer a Campus Party por me convidar para fazer parte desse momento. Especialmente a Marcelo Taz, que se disponibiliza para toda a Campus venir a dar, prestigiar e trazer gente para esse desafio que temos. Obrigado, Marcelo. Um aplauso para Marcelo. Valeu, pessoal. Viva Goiás, que uma alegria estar aqui com vocês. Valeu. Vamos fazer uma foto. Junto, fazer uma foto. Fazer a foto oficial. Parabéns.